Os imperialistas dos Estados Unidos promoveram massacres na Coreia. Desde 1945, a parte sul da Coreia estava sob controle político e militar dos Estados Unidos, que havia invadido o país sob a justificativa de expulsar os japoneses, mas na verdade queria instaurar um governo fantoche na Coreia para frear o avanço do comunismo. Em 1950, a economia sul-coreana chegou a um patamar preocupante. A inflação estava alta há anos, chegando a mais de 30% ao mês. Para se ter uma noção, entre 1945 e 1948, os preços subiram mais de 4.000%. O desastre econômico, aliado às políticas autoritárias instauradas pelo presidente fantoche Syngman Rhee, sob ordem dos Estados Unidos, levaram a uma perda enorme de apoio popular por parte do regime. Diante de um cenário de perda de apoio político, Syngman Rhee decide pedir auxílio aos Estados Unidos para atacar a Coreia do Norte e iniciar uma guerra, o que já havia sido acordado pelos dois países anteriormente. Com isso, os Estados Unidos autorizam que as tropas sul-coreanas ataquem o norte, dando início à guerra em 25 de junho de 1950. Com o início do conflito, Rhee ordena a prisão de quaisquer possíveis simpatizantes do comunismo na Coreia do Sul, que seriam depois executados, levando a uma série de massacres brutais na Coreia, com autorização e incitação dos americanos. Um dos maiores massacres do período foi o massacre das Ligas Bodo. A Liga Bodo, ou Liga de Reabilitação Nacional, foi criada em 1948 pela Lei de Segurança Nacional sob o pretexto de, abre aspas, resgatar pessoas que haviam se juntado a grupos comunistas ou que se alinhassem com a esquerda. Táticas perversas, como oferecer alimentos para cidadãos famintos que se juntassem, foram empregadas, fazendo com que a Liga Bodo chegasse a mais de 300 mil membros em 1950, dos quais boa parte nem sequer eram ativos na política. Com a prisão de todos os membros no início da guerra, logo se iniciam execuções em massa dessas pessoas. Existem milhares de relatos, documentos e até mesmo fotos tiradas por oficiais do exército americano que comprovam os massacres. E todo tipo de método foi empregado, em muitos casos com requintes de crueldade, a exemplo de pessoas que foram amarradas e jogadas vivas no oceano. A Comissão da Verdade e Reconciliação da Coreia do Sul reconhece que os massacres aconteceram e já chegou a escavar centenas de fossas coletivas onde as vítimas foram enterradas na época. Mas, infelizmente, a maioria dos responsáveis saíram impunes. As execuções aconteceram com consentimento do alto escalão militar americano, que na época chamou os massacres de um mero problema interno. Mesmo tendo controle total das forças armadas sul-coreanas, os americanos não fizeram nada para impedir o massacre e, pelo contrário, estimularam a matança. Estima-se que algo entre 150 e 300 mil pessoas foram assassinadas só nesse massacre.